Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e já deixe o seu like. Da sequência, a leitura do livro O Poder dos Pais que Oram, da editora Mundo Cristão, com o capítulo 25, Encontrando o Par Perfeito. Logo depois do nascimento dos meus filhos, comecei a orar por seus respectivos cônjuges. Ainda oro e continuarei a orar até que se casem. Oro também para que o espírito de divórcio jamais tenha lugar em suas vidas. Algumas pessoas podem achar que é prematuro orar por esses assuntos, mas não é. Depois da decisão de aceitar a Cristo, o casamento é o passo mais importante na vida dos nossos filhos, o passo que vai influenciar o resto de suas vidas e a vida de outros membros da família. A decisão errada pode trazer dor e sofrimento para todos os envolvidos. Só Deus é quem sabe quem será o melhor cônjuge para cada um, e ele deve ser o primeiro a ser consultado e dar a palavra final. Quando me lembro das pessoas conhecidas que fizeram casamentos miseráveis, tiveram cônjuges ofensivos, sofreram com a infidelidade conjugal, casaram-se várias vezes ou tarde demais para ter filhos, ou que, como solteiras, são infelizes, um fato me vem à mente. Nenhuma delas teve pais que intercedessem a seu favor quanto ao parceiro no relacionamento matrimonial. Por outro lado, conheço casais perfeitamente ajustados ao casamento que não enfrentaram os problemas mencionados. Não causa surpresa saber que todas as pessoas tiveram pais que oraram por elas sobre esse assunto, ou elas, individualmente, oraram e esperaram até ter a certeza de haver encontrado o par escolhido por Deus. Essas pessoas também não pulavam de um namoro para o outro, nem ignoravam as normas de Deus quanto à pureza sexual. Elas se guardavam puras para o par que Deus havia preparado e foram grandemente recompensadas. Como resultado de minhas observações da própria experiência, creio que os casamentos podem literalmente ser realizados no céu quando pedimos ao casamenteiro, por excelência, Deus. Cerimônias suntuosas não produzem casamentos perfeitos. Só Deus é capaz de concretizar isso. A Bíblia diz: muito propósito há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Não são os organizadores da festa que fazem com que os noivos trilhem o caminho certo. Consultar o Senhor e obedecer à sua orientação é que conduz a esse caminho. Só a oração é capaz de fazer com que os nossos filhos busquem continuamente a Deus e não corram atrás das próprias emoções. O Espírito de Deus mantém o casamento, o Espírito do divórcio o destrói. Ore agora para o Espírito Santo e não o Espírito do divórcio governe o futuro dos seus filhos. Se seu filho já é casado, ore para que ele e seu cônjuge sejam perfeitamente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, porque toda a casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ore para que sejam libertos de todo espírito de divórcio que possa abrir uma brecha entre eles. Se seu filho já é divorciado, ora para que todo o abatimento seja eliminado e que não haja mais divórcio em seu futuro. Não importa a idade do seu filho, ore sobre isso hoje. O divórcio faz parte do espírito dessa época e em algum momento ameaça a todos nós. Vamos nos unir para impedir que ele nos ataque ou ataque nossos filhos. Vamos pedir isso pelo poder do Espírito Santo em nós, por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, peço-te que, a não ser que tenha plano, que teu plano seja para que ele permaneça solteiro, que tu envies o cônjuge perfeito para meu filho. Envia a esposa, o esposo certo no tempo adequado e dá-lhe orientação segura a esse respeito. Peço que o meu filho seja submisso à tua voz quanto ao casamento e que se decida baseando-se na tua direção e não no desejo da carne. Suplico que ele confie em ti de todo o coração e não confie no próprio entendimento, que te reconheça em todos os teus caminhos para que tu o dirijas em suas veredas. Prepara aquele que será sua esposa perfeita para ele. Ajuda meu filho a perceber a diferença entre se apaixonar e ter convicção sobre quem é a pessoa com quem Deus deseja que viva até o fim dos seus dias. Caso ele se sinta atraído por alguém com quem não deva se casar, eu suplico, Senhor, para que tu cortes o relacionamento. Ajude a se conscientizar de que, se tu não estiveres no centro do casamento, ele não subsistirá. Se tu não abençoares, ele não será abençoado, porque a tua palavra diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Peço que tu edifiques o casamento ao redor do qual a casa será construída. E quando ele encontrar a pessoa certa para se casar, que seja um servo, uma serva devotada e fiel a ti, que te ame e ande nos teus caminhos, e que seja como uma filha para mim e uma bênção para toda a família.
Depois de casados, que não haja divórcio em seu futuro, que não haja abuso mental, emocional ou físico de qualquer espécie. Pelo contrário, que haja unidade física, emocional e mental, uma harmonia que jamais seja tocada pela divisão. Peço que eles se mantenham libertos de todo espírito de divórcio, separação ou desunião e que tente abrir uma brecha no relacionamento deles. Dá a cada um deles o forte desejo de viver em fidelidade e remove toda a tentação para a infidelidade. Que ele tenha uma esposa para toda a vida e que este também seja sua amiga mais íntima. Que sejam mutuamente leais, compassivos, atenciosos, sensíveis, respeitosos, perdoadores, amorosos e esteios um do outro todos os dias de sua vida, em nome de Jesus. Amém. Os versículos para meditar: Marcos 10, versículo 6 a 9, Hebreus 13, versículo 4, Marcos 10, versículo 11, Provérbios 18, versículo 22, Malaquias 2, 13 a 16. Bom dia e Deus abençoe.